Então nós estávamos dizendo que a Reará, esse reflexo divino presente na Sefirá de Malchut, que também é conhecido pelo termo nome de Deus, indicando que isso é um reflexo, um mero reflexo, mas isso é a fonte de vitalidade de todo o universo e também a origem de todas as almas de Israel. Por ser um reflexo que originalmente estava englobado na sua fonte, ele tem não só essa tendência, inclinação, mas ele tem essa necessidade, uma necessidade vital de se reintegrar à sua fonte original. Por isso, essa Sefirá de Malchut é chamada de Tzmeá, a sedenta, aquela que está sempre ávida, porque ela sempre quer se elevar, se desprender de onde se encontra, se reintegrando na sua fonte original. O como Shkatuv, assim consta, versículo nos Salmos, no Teilim, Leman yezamercha kavod, velo yidom. Diz que há aqui como uma necessidade de cantar, entoar cânticos a Deus. Leman yezamercha kavod, em honra a Deus, velo yidom. Se diz que, seja seres angelicais, o que se refere, eles dizem, sempre queremos louvar a Deus, honrá-lo, velo yidom, sem se calar, não consigo me calar. Então, ele diz que isso é uma metáfora que nos indica, assim falam o Zohar, etc., que esse é o clamor, Nehora tata'a kare tadir le nehora ila'a velo shachich, que a luz inferior, que é um reflexo da luz superior, derivada dela, ela está sempre clamando e chamando, ela não consegue se calar, ela sempre está chamando e clamando por uma elevação, ela quer voltar à sua origem, quer se reintegrar, quer estar próxima da sua fonte. Então ela está sempre chamando, clamando ininterruptamente pela luz superior e ela não se acalma, não se tranquiliza, ela não é capaz de se calar. Por quê? Porque para ela isso é para a Reará, para o reflexo, aqui para a luz inferior, isso é uma necessidade vital dela se levantar, dela se elevar e com isso se resgatar sua condição original, retornando à sua fonte e origem. E esse é o conceito mencionado, esse é o significado mais profundo do conceito mencionado na Torá, naquele versículo enigmático de Deuteronômio, Hatzmeá. Hatzmeá, a sedenta, a ávida. Mas a palavra sedenta em hebraico significa tzmeá. Mas aqui o termo na Torá é Hatzmeá, aquela que está sedenta, a ávida. Esse rei inicial tem esse significado na tradução, mas os livros místicos dizem que Hatzmeá é rei tzmeá. Você pode ler isso, interpretar como a letra rei que está sedenta e ávida. Nós sabemos que no tetragrama, no nome de Deus de 4 letras, Yud, Kei, Vav, Kei, a letra rei aparece 2 vezes, é a segunda e a quarta. Cada uma dessas letras simboliza uma das sefirot, dos 10 atributos divinos. A letra Yud está associada com Chokhmah, a letra rei inicial com Binah, a letra Vav com as 6 sefirot, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, e a letra rei final está relacionada com a Sefirá de Malchut, com o atributo de soberania divina. E essa letra rei final, ligada com Malchut, é chamada de rei Tzmeá, a letra rei que está ávida e sedenta. De Bechinat Malchut, Shei Bechinat Rei Achroná, o atributo divino de soberania, que está relacionado com a letra rei final do tetragrama de Shem Havayah. Ve'alze Omer Bemidrash Rabbah, sobre isso nos diz o Midrash, Behi Baream, Behei Beraam. Há um versículo no Gênesis que nos fala da criação do mundo. Se fala que Deus agiu assim, Behi Baream, ao criar o mundo. Mas o Midrash divide essa palavra, Behi Baream, ao criar o universo, e diz
que ela pode ser lida com Behei Beraam, que Deus criou o universo, esse mundo, nosso mundo, com e através da letra Rei, que é aquela letra final do tetragrama, que está associada com o atributo de Malchut, de soberania, que é onde se encontra a partícula de divindade, o reflexo, o mero reflexo, que dá origem a tudo. De qualquer forma, Behei Beraam, nós temos aqui do Midrash que o mundo foi criado com a letra, ou através da letra Rei, e Neot Rei Zetzmea, esse Rei, essa letra Rei se encontra sempre ávida, sedenta, Sheirotza umistokeket tamid, ela deseja sempre, ela quer, Lachzor la'ain, uleikalel beshorsha, ela quer voltar a se reintegrar na sua fonte original, ela quer se anular até diante da sua raiz, da sua fonte, ela não quer permanecer aqui como um reflexo, ela quer que esse reflexo esteja absorvido. Assim como uma pessoa que chega como com um fósforo aceso, com uma pequena chama do lado de uma grande fogueira, de uma labareda. E a pessoa joga o fósforo na labareda, a pessoa não vai conseguir identificar onde se encontra a faísca daquele fósforo, porque aquilo é absorvido naquele grande fogo. Como nós falamos que o fogo também, ele sempre está subindo, se sente atraído para a sua fonte de origem. Assim se fala, usando isso como metáfora, que a Sefirá de Malchut, a letra Rei final, ela sempre está ávida, querendo voltar à sua fonte, à sua origem, se reintegrar lá. Sobre isso foi utilizado o exemplo no versículo em Jeremias, Alokod varai keesh, Deus fala, todas minhas palavras são como fogo. Qual seria aqui a metáfora, o que o versículo quer nos transmitir? De Kmo Teva, nós falamos que o mundo foi criado através de palavras, de pronunciamentos divinos, Basaram Amarot, 10 pronunciamentos. Aqui Jeremias vem e nos diz, Alokod varai keesh. Deus afirma, minhas palavras são como fogo. Em que sentido? De Kmo Teva Haesh, La'alot Lemala Kanal. Assim como mencionamos acima, que a natureza do fogo é sempre estar se elevando, subindo, se desprendendo, querendo voltar à sua origem acima. Deus afirma, o mesmo acontece com a minha palavra, a palavra divina, que dá vitalidade e energia, existência ao mundo. Essa palavra é como fogo, Kmochen Dvaravaye, a palavra de Deus, Bechinat Behei Braham, palavra de Deus que aqui está concentrada e simbolizada na letra Rei final do tetragrama, que representa a Sefirá, o atributo de Malchut, de soberania. E foi através dessa letra Rei final que todo o universo foi criado. Em que estado e situação se encontra essa letra Rei, com tudo que ela representa? Urotzele Istalek Lemala. Na verdade, ela quer se desprender, ela quer subir, ela quer voltar, ela não quer ser a 10ª última da Sefirot, ou apenas um reflexo como a parte separado, não, ela quer se reintegrar na sua fonte e origem. Ele elabora um pouco mais esse assunto. Dehine ot hei lemala, eino chas vesholom kedibura adam shein boratzon. Quando nós usamos a metáfora, falamos da letra de Deus, a letra Rei superior. Então, nós temos aqui que traçar bem, enfatizar, traçar a diferença, que isso não é como a fala humana, a expressão verbal do homem. Shein boratzon. As letras que nós utilizamos, essas letras não têm vida própria, não têm vontade própria. As letras são inanimadas, como um quebra-cabeça, ou que se utiliza de letras. Você forma as palavras se utilizando das letras. O homem, ele forma as palavras se utilizando das letras, assim também quando ele fala, mas as letras em si não têm vontade própria, não têm identidade própria, não têm a sua individualidade. Isso é na fala humana, as letras que nós utilizamos. Deotiot lemata hemdomemim. As nossas letras aqui embaixo que nós utilizamos
são inanimadas, são ferramentas a nosso dispor. Shein bahem mitzad atzmam lo ratzon velo chokhmah. O ser humano pode ter criatividade para juntar as letras, formando palavras, compondo sentenças, escrevendo um livro, transmitindo ideias, mas as letras em si são inanimadas, elas não têm nem vontade própria e nem sabedoria. Vehemrak keilim levad, elas não passam de recipientes ou ferramentas, leitlabesh bahem ezekoach, dentro das quais, dessas letras, se reveste alguma mensagem, algum potencial. Isso nas letras nossas aqui embaixo. Quando se fala, porém, das chamadas letras divinas, aval lemala chas veshalom lemor ken, Deus nos livre de atribuir isso. Ela, a dibur shelemala, se fala que nos pronunciamentos divinos, na fala de Deus, as próprias letras não só são sagradas e elevadas, mas elas têm também a sua vontade e a sua sabedoria. Yesh be'otiot ratzon vechokhmah, sheharei midibur ha'elyon nithaveh mekor ha'chokhmah. De onde nós sabemos que as letras têm sabedoria? Porque a própria sabedoria, até a sabedoria, a sefirá de Chokhmah, o atributo de Chokhmah, de sabedoria, foi criado através dos pronunciamentos das letras divinas. Então, se essas letras criam, produzem Chokhmah, sabedoria, é claro que elas próprias também são portadoras e de forma muito mais intensa, que elas possuem sabedoria, vontade, etc. שהרי מדיבור העליון יתהווה מקור החוכמה שבגן עדן העליון, והיינו מה שמלכות דאצילות נעשה עתיק לבריאה. Ele nos traz alguns conceitos cabalísticos profundos, que dita b'midrash, e assim realmente nós temos um midrash bonito em Eichá, no livro de Lamentações, que nos traz lá um relato alegórico, que a otiot ba'u lehaid, que as letras vieram testemunhar diante de Deus. Então, desse midrash, a gente também vê que acima, falando acima, em termos espirituais, as letras têm vida própria, têm vontade própria, sabedoria, etc. O que dita Bezoar, assim consta na introdução do Zohar, Shebau haotiot livrou bahen et haolam, que elas vieram se apresentar a Deus para a criação. É conhecido o Midrash, que fala cada letra que queria também que a Torá começasse com ela e etc. Então as letras, elas têm a sua personalidade lá em cima, as letras são diferentes do que nós imaginamos aqui embaixo, não é? Tem sua vida própria. O Beagdamat Tikunei Zohar Besofo, na introdução do Tikunei Zohar, no seu final, Ita ve'amaskilim yaziru, sobre um versículo que fala que os pensadores, os eruditos irão brilhar. Então, misticamente, ele nos fala o que isso se refere. Ileininu natvun. Isso se refere àquelas letras de Havelon Sechel, que elas tinham o intelecto, a compreensão. Le'ala kodam malka, de se elevar e se apresentar diante do Rei Supremo. Kol chad al tikunei, cada uma a sua forma, da sua forma e a sua maneira. Piresh Bekissei Melech, em um dos comentaristas lá do Tikunei Zohar, ele explica, ele elabora o assunto dizendo, Shelachen nikraim haotiot maskilim, que por isso as letras são chamadas aqui dos pensadores, os eruditos. Por quê? Porque elas têm a sua vontade e sabedoria própria. Velachen shayach lomar, por isso nós podemos dizer que a letra rei final do tetragrama, ela, onde se encontra, está incomodada, está perturbada, está constantemente sedenta e ávida, porque ela não quer ficar nessa situação apenas como um mero reflexo, ela quer se reintegrar à sua fonte e origem. Por isso se diz que essa letra rei, rotzale istale, que ela quer se desprender, voltando a se elevar em direção à sua raiz, à sua fonte. Zeu deita bezoar, isso também é o que consta no Zohar. Beshata deihu gorechimu sagya, que há momentos quando a pessoa cultiva, ou quando a criatura, quando o ser cultiva um amor muito intenso a Deus. Migod dechiku derechimu,
Às vezes esse amor é tão forte, tão intenso, que isso pressiona a criatura de lo yachla le misbal azeirat garma bezeiru sagi, que ela não consegue mais se manter, ela não consegue suportar aquela condição que ela se encontra, ou seja, que ela está diminuída. Já que ela não consegue suportar isso, azeirat garmei bezeiru sagei, ela se diminui mais ainda, querendo acabar com sua individualidade, se reintegrando, se confundindo, se absorvendo dentro da sua fonte original, como no princípio. Então ela zirat garma bezeiru sagei, ela se diminui de forma muito intensa, ad deloit chaziat mina, até que já não se percebe ela como um elemento à parte. Ela, zeiru de nekuda chada, até que ela vai diminuindo tanto, até que se torna um mero pontinho. Que esse pontinho, o mai ihi, isso seria o yud, a letra inicial do tetragrama. Em outras palavras, aqui é descrito nos livros cabalísticos um processo místico esotérico, vehainu shemihei, que a letra rei final do nome de Deus, que a vida sedente quer resgatar a condição, quer se elevar, etc., ela acaba se autodiminuindo para poder se elevar, se reintegrar na fonte, e o rei se transforma em Yud, que é a primeira letra do tetragrama. Ve'ayud zeu inyan itkaleluto be'ain. E o que representa esse Yud, um mero pontinho, isso representa que então ela foi reabsorvida no chamado no nada, ou seja, ela sente a letra rei que a sua individualidade é considerada como uma coisa alheia, ela não quer ser algo alheio, ela quer se reencontrar, se reunificar com a sua fonte e origem. Para isso, ela se diminui, mais ainda se autoanula, até se converter, na linguagem mística aqui, no Yud, que é aquele ponto que representaria a sua reintegração, ou seja, ela deixa de existir como um reflexo à parte, voltando como ao nada e se reintegrando, passando desapercebida dentro da sua fonte e origem. Vamos ver o Kitsur, a síntese desse capítulo. Ele nos diz no resumo, nós trouxemos essa citação que até antes do mundo ser criado existia Deus e o seu nome. O que representa aqui o nome? Porque era necessário o nome antes da criação. Shemekor chayut haolamot ve'anivraim kalul bimkoro. Ou seja, nome depois está associado com Sefirah de Malchut, o reflexo que dá energia vital para todo o universo e todos os seres. Se diz que essa fonte de vitalidade do mundo e de todas as criaturas já estava e sempre esteve absorvida, englobada dentro da sua fonte, da essência divina. Por isso, mesmo depois da criação, quando ela se revela, quando aquele potencial latente vem à tona, se manifestando, para dar vida, existência ao mundo, esse potencial, esse reflexo está sempre numa situação de avidez, de vontade, desejo, sede de voltar à sua fonte. Ele sente sempre essa atração, essa vontade, que teva esh lalot, como a natureza da chama, de querer se desprender e se elevar. Assim também, esse reflexo sente a vontade de se reintegrar na sua origem, na essência divina. Vezeu hatzmea. Isso é o que faz referência ao versículo, a palavra dizendo ascedenta. Ascedenta, rei. Heitzmea, a letra rei final do nome de Deus, que representa Malchut, que se encontra nesse estado de sede e avidez. Ele nos explicou como acima as letras têm personalidade própria, elas têm a sua vontade e sua sabedoria. Vamos prosseguir com o terceiro capítulo desse quinto discurso. Ve'od yeshtam lesibat atzimaon de bechinat malchut.
Ele nos diz agora que existe mais um motivo, mais uma razão para essa sede e avidez do aspecto de Malchut, essa sede de elevação, de se reintegrar com a sua fonte. Porque nos fala que essa sefirá, essa letra, ela sente e percebe que ela se encontra num estado de risco, que ela está num lugar perigoso, por assim dizer. Em termos espirituais, é a 10ª, última sefirá, que está envolvida com o mundo dos universos, com todos os níveis, chegando até o nosso mundo do cão, o nosso mundo materialista, onde existe mal, etc. Então aqui está escrito, já que a sefirá de Malchut sabe, Mitzad Yerida Sheyarda, Liot Mekor Lenivraim Shelemata, já que ela desceu a tal ponto, ou seja, ela tem que emitir vitalidade e existência para todas as criaturas, inclusive as criaturas inferiores aqui nesse mundo abaixo, que isso inclui também criaturas do mal, seres negativos. Mishum ze naseba tokef haretzo ve'atzimaon la'alot miridata. Ela sente o descenso, ela sente o quanto isso é uma descida, uma queda para ela. E por isso ela tem esse ímpeto, essa vontade intensa, essa sede de subir. Eu quero sair desse lugar, dessa condição. Ela quer se desprender desse nível espiritual inferior e baixo, perigoso. Isso também está relacionado com o que vimos antes. O que nos diz o Zohar de Mehei Naseyud, que através desse desprendimento, dessa sede, isso detona um processo quando a letra Rei vai se anulando e acaba se transformando num Yud. O que isso significa? Está escrito nos livros, da mesma forma que nós vimos que Behi Baream, Behei Nivra Olam Hazeh, que esse mundo físico material foi criado com e através da letra Rei, a letra Rei final do tetragrama. Da mesma forma está escrito que Beyud Nivra Olam Haba, que o mundo vindouro, o mundo espiritual, elevado, onde só existe o bem, o mundo da verdade, etc., esse mundo foi criado com e através da letra Yud do tetragrama. E esse é o significado daquilo que nós vimos no Zohar anteriormente, que a letra Rei tem essa sede, essa avidez, e acaba se anulando e se elevando até que ela se transforma num ponto no Yud. Vehainu, Shayud, o Mekor, Chayei, Aneshamot. O que representa o Yud? O mundo vindouro, ou seja, aquele é a fonte da vitalidade e da energia das almas. Velo Chayei Agufim. E não dos corpos físicos ou do campo material, materialista. Yud representa aquilo que é espiritual, o que é de melhor, aquilo que é elevado. Por isso a letra Rei final do tetragrama, que desceu a tal ponto que se tornou a fonte de vida desse mundo materialista, desse campo físico, corpóreo, a letra Rei quer se desvincular desse campo corpóreo físico materialista. Ela quer se desprender desse campo que para ela espiritualmente é um ambiente hostil, e ela quer sair dessa descida e voltar à sua fonte e origem. Isso equivale a um dito dos nossos sábios, que fala que quando os céus foram criados houve uma divisão, um divisor de águas. Mas qual divisor de águas? Se diz da mesma forma que nós vemos que aqui embaixo existem mares, lagos, rios, oceanos. As maim, aqui é chamado isso das águas inferiores. Mas, de acordo com o Midrash, os nossos sábios explicam, existem Maim Elyonim, que acima dos céus, da mesma forma que existem águas, aqui embaixo existem águas acima, e essas águas acima, em termos espirituais, elas estão num nível muito mais elevado. E os nossos sábios, por isso, dizem que Maim Tachtonim Bochim, que as águas inferiores estão sempre chorando, elas pranteiam, clamando, dizendo, Anan Ba'inan Lemeheve Kodam Malka, por que nós estamos aqui embaixo?
nós também queremos e desejamos estar mais acima, nós queremos estar mais próximas do Rei, nós queremos também estar nas alturas celestiais ou nos campos espirituais mais elevados. É sabido de Maim Matzmichim Kol Minei Tanug, está escrito que as águas dão origem a todos os prazeres, ou seja, tudo que é produto da terra, tudo de origem vegetal, frutas, verduras, legumes, etc., isso vem da terra, mas só cresce quando a terra é irrigada por água. E mesmo animais, isso inclui, pode ser carne, ovos, leite, o que for, tudo isso, o animal só quando ele se alimenta da terra, ele produz tudo isso. E tudo isso depende da água. Então, no final das contas, se fala que as águas, elas são a origem, o que produz todos os tipos de prazer. O Bechinat Maim Tachtonim, as águas inferiores, Hainu Shehem Mekor Tanugim Gashmim. O problema delas é que elas sabem que elas são a fonte e origem dos prazeres físicos e corpóreos. E elas, na sua consciência espiritual, consideram isso algo degradante, algo negativo. Shezeu Yerida Gdolá, que isso é uma grande descida Leaor Eloki, em relação à luz divina, energia divina, Liot Mekor Letanugim Gashmim, se tornar fonte e origem de prazeres físicos, corpóreos, coisas, enfim, passageiras, enfim. Por isso, essas águas que são a fonte desses prazeres, elas não estão satisfeitas com seu status quo. Elas estão sempre chorando e lamentando a sua descida, o fato de estarem aqui embaixo nesse mundo físico, material. Elas querem se elevar, se apresentarem diante do rei. Elas querem sair do seu estado inferior e se elevar, estar no estado espiritual acima. Isso é uma metáfora, e aqui ele nos volta ao conceito da letra rei final do nome de Deus. Que hineyot rei sheu chayut kol haolamot nikra shechina. Nós estamos vendo que aqui há uma série de associações, ele está usando várias metáforas. Nós vimos que a letra rei final do nome de Deus do tetragrama está associada com a Sefirá de Malchut. Malchut também é chamado de nome, por ser apenas um reflexo. E nós falamos que isso tem a ver também com Knesset Israel, a fonte e origem das almas judaicas, o depósito, a matriz onde se encontram, de onde emanam e se derivam essas almas. E agora ele nos traz mais um conceito que está associado à letra rei, ou à Sefirá de Malchut, que é o conceito de Shekhinah. Em geral, quando nós nos referimos à presença divina, à presença de Deus, à revelação de Deus, a Shekhinah. Mas por que se chama Shekhinah? Lefi sheyoredet umitlabeshet. A Shochen. Shochen é aquele que habita, aquele que paira sobre algo. Então, a presença divina, assim está escrito, construam para mim um santuário, veshachanti betocham, e eu irei habitar dentro dele, dentro de vocês. Mas a palavra Shekhinah significa pairar, habitar, descer até aquilo. Então, ele nos diz que esse também é um conceito que está associado com a letra rei, da qual se deriva a vitalidade para todos os mundos, que isso é chamado também de Shekhinah. Por que é chamado de Shekhinah? Shekhinah é aquele que desce para habitar, que paira, lefi sheyoredet umitlabeshet bebiyah. Porque a Sefirá de Malchut é aquela que desce, paira e se reveste dos mundos seguintes inferiores, Briá, Yetzirá, Asiá, dando origem a eles, chegando até o nosso universo físico. Então ela é chamada de Shekhinah porque ela paira e ela desce para habitar nesses planos inferiores.